Imagine o que aconteceria se o Sol fosse substituído pela maior estrela do universo. Para isso, vamos imaginar o seguinte cenário. Acima de você, um azul sereno, iluminado pelo calor reconfortante do Sol. De repente, essa visão foi substituída por algo completamente inimaginável. Uma estrela colossal, tão gigantesca que ocuparia boa parte do horizonte, brilhando com uma intensidade inimaginável. O que aconteceria com a Terra e com tudo ao nosso redor? Será que algum vestígio da vida que conhecemos sobreviveria? Hoje, vamos explorar essa hipótese fascinante e descobrir os mistérios de uma substituição cósmica entre o Sol e a maior estrela já descoberta no universo, a Ui-Ba Scuti. Seja bem-vindo, eu me chamo Daniel e este é o Mente Ativa. Apresentando a maior estrela. Antes de entendermos o impacto dessa troca hipotética, precisamos conhecer melhor a estrela que ocuparia o lugar do nosso Sol. Damas e cavalheiros, apresento-lhes a Ui-Ba Scuti, uma das maiores estrelas conhecidas no universo. Localizada na constelação de Scuton, a aproximadamente 9.500 anos-luz de distância da Terra, ela é uma hipergigante vermelha, um tipo extremamente raro e fascinante de estrela que desafia a imaginação humana. Para começar, vamos falar sobre tamanho. Nosso Sol, embora gigante aos nossos olhos, parece quase insignificante perto da Ui Scuti. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1,39 milhões de quilômetros. Já a Ui-Ba Scuti pode ter até 1.700 vezes esse diâmetro. Isso significa que, se colocássemos a Ui-Ba Scuti no lugar do Sol, sua superfície ultrapassaria a órbita de Júpiter, engolindo Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte sem qualquer esforço. E isso é apenas o começo das diferenças entre elas. A luminosidade da Ui-Ba Scuti também é impressionante. Ela é milhares de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Sua energia é liberada em uma escala tão absurda que, mesmo estando a uma distância inimaginável, ela ainda é visível para telescópios terrestres. Mas esse brilho tem um custo. Estrelas como a Ui Scuti vivem rápido e morrem jovens. Enquanto o nosso Sol pode brilhar por cerca de 10 bilhões de anos, estrelas hipergigantes geralmente sobrevivem por apenas alguns milhões. Outro detalhe fascinante é sua instabilidade. A Ui Scuti é tão massiva que sua gravidade mal consegue manter sua forma. Ela pulsa, expandindo e contraindo como se estivesse respirando, um fenômeno que afeta sua luminosidade e a torna ainda mais intrigante para os astrônomos. A troca de estrelas. Agora que já conhecemos a gigantesca Ui Scuti, vamos imaginar um cenário hipotético. Em um piscar de olhos, essa hipergigante vermelha ocupa o lugar do nosso Sol. O que aconteceria? A resposta é simples. Nada que conhecemos seria capaz de sobreviver. A Terra, junto com todo o sistema solar interno, enfrentaria uma transformação imediata, catastrófica e irreversível. O primeiro impacto seria visual. Olhar para o céu não seria como observar o familiar disco amarelo do Sol. Em vez disso, a Ui Scuti, com um diâmetro que se estende muito além da órbita de Júpiter, ocuparia grande parte do horizonte. Seu brilho vermelho alaranjado dominaria o céu, tornando a noite uma memória distante. A luz seria tão intensa que nem mesmo os cantos mais escuros do planeta escapariam de sua influência. O conceito de sombra desapareceria e a Terra seria banhada por uma luminosidade constante e devastadora. Mas o problema maior não seria apenas a luz, e sim o calor. A Ui Scuti emite uma quantidade absurda de radiação. Apenas alguns segundos sob sua influência seriam suficientes para evaporar os oceanos da Terra e transformar a atmosfera em um caos tóxico de vapor superaquecido. Cidades, florestas, montanhas, tudo seria consumido em um calor insuportável. Mesmo materiais considerados resistentes, como concreto ou aço, seriam reduzidos a cinzas em minutos. Além disso, o céu como o conhecemos seria completamente alterado. As estrelas distantes, visíveis durante a noite, desapareceriam diante do brilho esmagador da Ui Scuti. O ciclo do dia e da noite, que guia a vida na Terra,
deixaria de existir. E, para piorar, a distância entre a Terra e a hipergigante não importaria muito. Mesmo posicionada onde o Sol está atualmente, sua imensa radiação e calor tornariam qualquer proximidade uma sentença de morte. O impacto gravitacional. Se o calor e a radiação da Wide Scoot já seriam suficientes para transformar a Terra em um deserto incandescente, a gravidade dessa estrela imensa traria uma nova camada de caos ao sistema solar. Para entender a magnitude do impacto gravitacional, precisamos considerar como o equilíbrio atual do sistema solar funciona e como seria destruído com a chegada dessa hipergigante. O Sol, embora colossal para os padrões terrestres, possui uma massa que mantém os planetas orbitando de maneira estável há bilhões de anos. A Wide Scoot, porém, possui uma massa muito maior. Esse aumento na força gravitacional criaria um efeito dominó. A Terra, que atualmente orbita o Sol a uma distância segura, seria puxada para mais perto da Wide Scoot, reduzindo a distância orbital em um movimento espiralado. Esse deslocamento por si só seria catastrófico. O calor já extremo se tornaria ainda mais intenso, acelerando a destruição completa da crosta terrestre. Além da Terra, outros planetas do sistema solar também seriam afetados. Mercúrio e Vênus, já dentro da zona crítica da hipergigante, provavelmente seriam consumidos instantaneamente. Marte, que atualmente é um vizinho relativamente seguro, também não escaparia, sendo arrastado para dentro da gigante vermelha ou lançado para fora do sistema solar devido às forças gravitacionais desestabilizadas. Enquanto isso, os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, teriam suas órbitas alongadas ou completamente deformadas, transformando o sistema solar em uma arena caótica. E os corpos menores, asteroides, luas e cometas, também seriam afetados. A gravidade da Wide Scoot é tão intensa que muitos desses objetos seriam sugados diretamente para sua estrela, enquanto outros seriam arremessados para o espaço profundo. A famosa cintura de asteroides e até o distante cinturão de Kuiper seriam perturbados, criando uma chuva de destroços que poderia colidir com os planetas restantes. O que era uma dança cósmica harmônica se tornaria uma batalha gravitacional caótica. Os planetas maiores poderiam até desenvolver novas órbitas temporárias, mas nada voltaria a ser estável. Mesmo que a Terra fosse de alguma forma poupada da destruição imediata, ela enfrentaria um destino inevitável: ser consumida pela hipergigante ou se tornar um planeta errante, vagando sem rumo pelo espaço. Esse cenário hipotético nos lembra o quão delicado é o equilíbrio que sustenta nosso sistema solar. Mas a troca do Sol pela Wide Scoot não termina aqui. No próximo capítulo, vamos explorar as consequências no sistema solar como um todo e como essa mudança impactaria até mesmo a formação futura de novos corpos celestes. Consequências no sistema solar. A chegada da Wide Scoot não apenas desestabilizaria as órbitas dos planetas e corpos menores, mas também alteraria profundamente a estrutura do sistema solar. A transformação seria tão dramática que o que conhecemos hoje como um sistema solar organizado e previsível se tornaria um campo caótico de forças gravitacionais e energia. Primeiramente, devemos considerar o efeito da radiação estelar no espaço ao redor. A Wide Scoot emitiria ventos solares muito mais poderosos do que os do nosso Sol, carregados de partículas de alta energia. Esses ventos não apenas desintegrariam atmosferas planetárias, mas também varreriam os detritos espaciais que orbitam o Sol atualmente. A nuvem de Oort, por exemplo, uma vasta coleção de cometas que circunda o sistema solar, seria violentamente perturbada, resultando em uma chuva de cometas sendo lançados para dentro do sistema solar ou expulsos para o espaço interestelar. Além disso, o sistema solar deixaria de ser um local familiar para possíveis missões espaciais ou observações futuras. A região onde antes havia planetas e cinturões estáveis seria substituída por campos de destroços orbitando uma hipergigante instável. A luz emitida pela Wide Scoot ofuscaria a visão das estrelas ao seu redor, dificultando a navegação no espaço próximo. Para uma civilização hipotética tentando sobreviver nesse cenário,
o espaço interplanetário se tornaria uma zona perigosa e imprevisível. Outra consequência significativa seria a possível formação de novos corpos celestes. Com a chegada da UIUI Scuti, a quantidade de material expelido pela estrela poderia criar novas nebulosas ao longo do tempo. Essas nuvens de gás e poeira poderiam eventualmente formar sistemas estelares menores, mas isso levaria milhões de anos. No curto prazo, no entanto, a energia liberada pela estrela impediria qualquer tentativa de formação de planetas ou luas estáveis. E quanto aos outros planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, com sua própria gravidade considerável, eles poderiam resistir por mais tempo à desintegração. No entanto, mesmo esses gigantes enfrentariam a possibilidade de se tornarem prisioneiros da UIUI Scuti, orbitando tão perto que suas atmosferas seriam arrancadas aos poucos. Se não fossem engolidos pela hipergigante, poderiam ser lançados para fora do sistema solar como planetas errantes, vagando pelo espaço sem um lar estelar. O impacto total dessa troca seria a destruição do que chamamos de sistema solar. Nada seria reconhecível. A chegada da UIUI Scuti representaria não apenas o fim da Terra, mas também o desmantelamento de bilhões de anos de equilíbrio cósmico. No próximo capítulo, faremos uma pausa para refletir sobre o que esse cenário nos ensina sobre a fragilidade de nosso lugar no cosmos e a grandiosidade do universo. Reflexão filosófica. Diante de um cenário tão devastador como o que acabamos de explorar, é impossível não refletir sobre nossa posição no universo. A troca do Sol pela UIUI Scuti não apenas nos leva a questionar as leis físicas que regem o cosmos, mas também nos força a encarar nossa fragilidade em uma escala universal. A Terra, que para nós é o centro de nossas vidas e o palco de toda a história da humanidade, seria apenas um detalhe insignificante frente à imensidão da UIUI Scuti. Todo o equilíbrio que permite a existência da vida, desde a órbita precisa até o fluxo estável de radiação solar, é incrivelmente delicado e fácil de ser destruído. Mas isso também revela algo fascinante: o quanto somos privilegiados por estarmos em um sistema tão bem ajustado. Ao olhar para o cosmos, com suas estrelas gigantescas, buracos negros e galáxias inteiras em constante movimento, percebemos que a Terra é apenas uma pequena peça em um quebra-cabeça muito maior. A UIUI Scuti, apesar de sua magnitude, é apenas uma entre bilhões de estrelas em nossa galáxia. E mesmo a Via Láctea é apenas uma de trilhões de galáxias no universo. Quando colocamos tudo isso em perspectiva, nossa existência parece um milagre improvável. Essa reflexão não deve nos desanimar, mas sim nos inspirar. Saber que habitamos um planeta tão único em um universo tão vasto nos dá um propósito maior: entender o cosmos e proteger a nossa casa. Explorar cenários hipotéticos, como a troca do Sol pela UIUI Scuti, não é apenas um exercício de imaginação, mas também uma maneira de lembrar como nosso lugar no universo é especial. A ciência nos ensina que, mesmo sendo pequenos, somos capazes de compreender e explorar fenômenos que estão a bilhões de anos-luz de distância. É essa curiosidade que nos impulsiona a olhar para o céu e a perguntar: o que mais podemos descobrir? No próximo capítulo, vamos discutir como, em meio a tanta destruição, a humanidade poderia se preparar para sobreviver a desafios cósmicos no futuro. Conclusão hipotética. Com toda a destruição causada pela UIUI Scuti em nossa hipótese, surge uma pergunta inevitável: seria possível a humanidade sobreviver a um evento cósmico de tamanha magnitude? E mais importante, o que isso nos ensina sobre nosso futuro no universo? Se a humanidade soubesse com antecedência sobre a chegada de uma estrela como a UIUI Scuti, nossas chances de sobrevivência dependeriam inteiramente de nossa capacidade de adaptação e avanço tecnológico. A primeira opção seria abandonar o planeta antes que ele fosse destruído. Para isso, precisaríamos de uma infraestrutura capaz de transportar um número significativo de pessoas para outro sistema estelar, um feito que atualmente existe apenas na ficção científica. Naves interestelares, colônias espaciais e tecnologias de terraformação seriam essenciais para preservar a vida humana fora da Terra.
Outra possibilidade seria tentar criar escudos ou barreiras para proteger nosso planeta do calor e da radiação da UI-Scuti. Mas considerando as dimensões da hipergigante, tal ideia parece pouco viável com a tecnologia atual. Além disso, mesmo que conseguíssemos proteger a Terra, a desestabilização gravitacional tornaria o planeta inabitável. Essas ideias, embora fascinantes, mostram como ainda somos vulneráveis diante das forças do universo. No entanto, há uma lição importante nesse exercício hipotético. A necessidade de explorar o cosmos e expandir nosso conhecimento sobre ele. A única maneira de garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo é nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Nosso sistema solar é seguro agora, mas nada garante que continuará assim para sempre. Catástrofes cósmicas podem surgir a qualquer momento, e estar preparados para elas pode ser a diferença entre a extinção e a continuidade. Além disso, cenários como o da UI-Scuti nos ajudam a valorizar o equilíbrio perfeito que o nosso Sol proporciona. Ele é o coração do sistema solar, mantendo tudo em harmonia. Sua presença estável nos dá tempo e espaço para evoluir, aprender e nos preparar para os desafios que podem surgir. No próximo capítulo, concluiremos essa jornada refletindo sobre o que aprendemos e como essa hipótese pode nos motivar a continuar explorando os mistérios do universo. Chamada à ação, chegamos ao fim da nossa jornada hipotética. Mas antes de encerrarmos, vamos refletir sobre tudo o que exploramos hoje. Imaginar a UI-Scuti, uma estrela gigantesca e fascinante, substituindo o nosso Sol, nos mostrou o quão delicado é o equilíbrio que sustenta a vida em nosso planeta. Esse exercício nos levou não apenas a pensar sobre destruição, mas também sobre inovação, adaptação e o vasto potencial humano para enfrentar desafios inimagináveis. Cenários como este destacam algo essencial. O universo é vasto, complexo e muitas vezes imprevisível. Não podemos controlar as forças cósmicas, mas podemos aprender com elas. Cada descoberta astronômica, cada missão espacial e cada avanço na ciência nos aproxima um pouco mais de entender o nosso lugar no cosmos. Esse entendimento não é apenas um luxo intelectual, ele pode ser a chave para a nossa sobrevivência no futuro. E se você chegou até aqui, eu gostaria de pedir o seu like, pois isso é fundamental para que o nosso conteúdo seja propagado na plataforma. Também não deixe de colocar nos comentários a sua opinião, pois estarei atento a cada reflexão que venha do lado de vocês da tela. Eu também te faço um convite a se inscrever no canal e verificar este vídeo em que falamos sobre o porquê de o Sol não iluminar o universo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.